Catherine Beers nasceu em 30 de dezembro de 1982, em Bayshore, Nova York. Quando ela tinha apenas 2 meses de vida, sua mãe, Marilyn Beers, a abandonou na casa de sua amiga Linda e Guilherme. Catherine então passou a morar com Linda, seu marido Saul e o filho deles, o pequeno John. Se já não bastasse ter sido negligenciada e abandonada por sua mãe, quando Catherine tinha apenas 2 anos, ela começou a ser abusada por Saul, o marido de Linda. Catherine também passou a sofrer abusos psicológicos de sua madrinha. Quando ela tinha cerca de 5 anos, Linda a obrigava a fazer várias tarefas de casa, como jantar, lavar a louça, as roupas da família, limpar toda a casa e ainda mandava ela ir sozinha ao mercado para comprar cigarros. Catherine era tratada como uma escrava, e caso ela não obedecesse, ela era punida. Ela ia à escola apenas 2 ou 3 vezes por semana, e seus professores e demais funcionários do colégio sabiam da realidade da garota, mas nada fizeram para ajudá-la. Só havia uma pessoa em que Catherine confiava, e essa pessoa era um homem chamado John Esposito. John era muito próximo de Linda e Saul. Ele era um querido amigo da família, pois sempre ajudava o casal quando eles precisavam. Ele também costumava comprar sorvetes e brinquedos para Catherine, e dessa forma ele acabou ganhando a confiança da garota. No dia 28 de dezembro de 1992, 2 dias antes do aniversário de 10 anos de Catherine, Joe comprou uma casa de bonecas da Barbie de presente e foi até a casa dela entregar. Chegando lá, ele perguntou para Linda, a mãe adotiva de Catherine, se ele poderia levar a menina em um parque de diversão, já que estava próximo do seu aniversário. Como John era um bom amigo, Linda pensou que seria legal que ele levasse a garota para passear um pouco. Então, ela deixou que Catherine fosse. Após John levar Catherine para brincar no parque, eles foram tomar sorvete. Por último, passaram em uma loja de brinquedos, onde John comprou alguns jogos de videogame para ela. John comprou esses jogos, pois sabia que o único lugar que Catherine poderia jogar era na casa dele, já que a garota não tinha videogame. Então, ele a convidou para ir até sua casa. A garota, muito feliz com os jogos novos, aceitou sem hesitar. Chegando lá, John mostrou a casa para Catherine. Em seguida, a levou até um grande quarto cheio de jogos, brinquedos, salgadinhos e refrigerantes, um sonho para qualquer criança. Esse quarto também era o quarto principal da casa, onde John dormia. John se sentou na cama e puxou Catherine para o seu colo. Em seguida, ele tapou a boca da garota e disse para ela não gritar que ele não iria machucá-la. Depois, ele a violentou. Após isso, John a levou para seu escritório e, em um momento de distração, Catherine tentou pegar o telefone e ligar para a polícia. John acabou percebendo e rapidamente ele tirou o telefone dela e depois a trancou dentro de um armário que ficava atrás de uma estante de livros. Atrás desse armário tinha um alçapão de concreto que pesava cerca de 90 quilos e que só poderia ser aberto por um mecanismo de dobradiças que John havia construído. John abriu esse alçapão e mandou Kate descer pela escada, que tinha cerca de 1 metro. Muito assustada, ela se recusou. Então, ele a jogou para baixo e foi empurrando por um túnel com cerca de 2 metros. No fim do túnel, tinha uma pequena porta que dava acesso a um bunker subterrâneo. Era um quarto sujo e escuro. Tinha uma lâmpada bem fraca, um vaso sanitário, um colchão, uma TV, algemas e uma grande corrente. No dia em que sequestrou Catherine, John montou um plano cujo objetivo fosse que ele ficasse acima de qualquer suspeita. Primeiro, ele obrigou Catherine a ligar para Linda, sua mãe adotiva, dizendo que ela havia sido sequestrada por um homem que estava com uma faca. Depois, ele foi até a polícia para reportar o desaparecimento da garota, alegando que havia se distraído por um momento e quando olhou, ela não estava mais lá. Apesar de John ter planejado tudo isso de forma bem cuidadosa, achando que ninguém desconfiaria dele, a polícia achou sua história muito estranha. Para eles, alguma coisa não batia, e John Esposito se tornou o principal suspeito. Dominique Varrone, o detetive encarregado pelo caso de Catherine, tinha certeza que John era o responsável pelo seu desaparecimento. Ele levantou a ficha de John e descobriu que ele já havia sido preso por tentar sequestrar uma criança de 7 anos em um shopping. Essa informação fez com que as suspeitas do detetive Dominique aumentassem em relação a John Esposito. Ele então decidiu ir até a casa de John com uma equipe da polícia e fizeram uma varredura por todo o local, mas não encontraram nada. O bunker secreto de John era muito bem escondido. John entrava no bunker
somente uma vez por dia para alimentar Catherine. A única companhia da garota era a TV, onde ela assistia às reportagens sobre seu próprio desaparecimento. Catherine era uma garota muito esperta. Certa vez, John deixou cair uma chave dentro do bunker. Sem que ele percebesse, ela escondeu a chave debaixo do seu travesseiro, pensando que talvez, em algum momento, ela pudesse servir para alguma coisa. Em outra ocasião, Catherine ouviu vozes e começou a gritar por socorro. John ficou muito irritado e aprendeu com a corrente que estava no bunker. Quando John saiu, ela testou a chave que havia escondido e conseguiu abrir o cadeado da corrente. John a mantinha presa o tempo todo. Então, toda vez que ele saía, ela aproveitava para se soltar. Em 30 de dezembro de 1992, 2 dias após o seu desaparecimento e dia do seu aniversário, Catherine cantou parabéns para si mesma. Isso mostrava que, apesar da situação, a garota se mantinha firme, já que muitos no seu lugar teriam enlouquecido. Como John tinha conhecimento que a polícia suspeitava dele, ele passou a ser mais cauteloso. Dessa forma, ele ficava dias sem ter contato direto com Catherine e só entrava no bunker para deixar comida para a garota. Catherine viu essa situação como uma oportunidade para poder bolar um plano. Ela sabia que John nutria amor por ela, mesmo que de maneira doentia, e sabia também que jamais seria encontrada. Ela então pensou em um modo de usar esse sentimento de John ao seu favor, e assim achar uma maneira de escapar daquele lugar. Catherine começou a fazer perguntas que parecessem inocentes para John, mas a real intenção dela era testá-lo. Ela perguntou como iria para a escola. Ele respondeu que iria ensinar tudo o que ela precisasse saber. Perguntou como ela iria trabalhar. Ele disse que ela não precisaria, pois já tinha dinheiro suficiente para os dois. Perguntou também como ela iria se casar e ter filhos. Ele respondeu que quando ela completasse 18 anos, os dois se casariam e teriam uma linda família. Em 14 de janeiro de 1993, 17 dias após o seu sequestro, Catherine fingiu que estava muito doente. Disse para John que nunca havia se sentido assim antes e que talvez ela não fosse aguentar. John, muito preocupado com a possibilidade de Catherine morrer, ligou para seu advogado e posteriormente se entregou. Ele levou os policiais até o bunker e Catherine foi resgatada. O bunker tinha 1,80 m por 2,30 m. As paredes eram forradas com material à prova de sons e, apesar de ter uma caixa de tubulação que levava ar até lá, era muito quente e abafado. Em seu depoimento, John Esposito disse à polícia que o bunker foi construído anos antes do sequestro e que a construção durou cerca de 1 ano. Ele disse também que o construiu especialmente para Catherine e a entrada era por dentro de sua casa e acabava embaixo de sua garagem. John Esposito se declarou culpado em 16 de junho de 1994 de sequestro em primeiro grau. Como parte de um acordo com a promotoria por ter se entregado, ele foi condenado a 15 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Em setembro de 2013, aos 63 anos, John Esposito foi encontrado morto em sua cela. Segundo o médico legista, ele morreu de causas naturais. Sal Inghillieri, pai adotivo de Kate, foi condenado a 12 anos de prisão por abusar dela. Ele cumpriu sua pena até 2006, mas foi preso novamente acusado de outro crime em 2007. Em fevereiro de 2009, aos 55 anos, ele morreu na prisão de um ataque cardíaco. Marilyn Beers, mãe de Catherine, e Linda Inghillieri, mãe adotiva, apesar do abandono, negligência e maus tratos, não foram acusadas de nenhum crime. Libertada, Catherine foi adotada por uma nova família e foi morar em New Hampton, uma pequena cidade no condado de Orange, em Nova York. Ela passou por uma intensa terapia e posteriormente voltou a estudar, se adaptando muito bem à sua nova vida. Mais tarde, Catherine Beers disse em entrevista que ser sequestrada foi provavelmente uma das melhores coisas que lhe aconteceu, pois graças a esse sequestro, depois de ser libertada, ela foi adotada pela sua nova família, que além de lhe darem uma boa vida, também lhe deram muito amor e carinho. Hoje, Catherine é casada e mora em uma área rural da Pensilvânia com seu marido e seus 2 filhos. Aos 30 anos, ela escreveu um livro chamado Buried Memories, onde ela conta com detalhes toda a sua história, que serve de inspiração para outras pessoas que passaram pela mesma experiência traumática que ela.